Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente vai analisar hoje é bem pesado. É realmente perturbador. Trata daquela tragédia em Itumbiara, em Goiás, que muita gente deve ter visto. Um homem matou os dois filhos pequenos e depois tirou a própria vida. E o gatilho, pelo que tudo indica, foi uma suposta traição da esposa. Exato. Mas o nosso foco aqui vai além do crime. A gente vai mergulhar na reação social a tudo isso, que, sinceramente, talvez seja até mais assustadora. Com certeza. O assassino deixou uma carta, né? Uma carta cheia de referências a Deus e uma parte da sociedade simplesmente se agarrou nisso para justificar o ato. Sim, com aqueles comentários horríveis, tipo, se ela não tivesse traído, nada disso teria acontecido. Pois é. Então, a nossa missão hoje é essa: usar as fontes que a gente tem para desmontar esses argumentos que defendem o assassino e culpam a mulher. E vamos contrastar isso com uma análise ética e teológica muito forte que o material nos oferece. É um espelho bem desconfortável, né? O que as fontes mostram é que esse caso de Itumbiara não é um fato isolado. Ele funciona como um sintoma moral da nossa sociedade. Um sintoma, como assim? Ele expõe uma lógica de posse sobre a mulher e uma hipocrisia, sabe, que estão muito arraigadas. Por isso a nossa análise não vai ser sobre os detalhes do crime, mas sobre o que uma das fontes chama de uma inversão perversa da responsabilidade moral. Inversão da responsabilidade. É quando a culpa sai de quem comete o crime e vai para a vítima. Exatamente. Então a gente vai investigar a psicologia por trás de quem defende isso, o uso todo distorcido de argumentos religiosos e, o mais importante, o perigo real que essa mentalidade representa para todo mundo. É chocante. A reação imediata de muita gente não foi de empatia pela mãe que perdeu os dois filhos, mas de raiva. Um lixamento virtual mesmo. Uhum. As fontes que a gente analisou compilam alguns desses argumentos e, assim, são brutais. Coisas como a culpa foi dela que foi vagabunda, ou essa ideia de que a infidelidade justifica o extermínio. Como alguém chega nesse ponto? Para entender isso, as fontes propõem um perfil do agressor. Não é só alguém que perdeu a cabeça. Não. O termo usado é bem específico: narcisista messiânico. Narcisista messiânico. E esse conceito é a chave, então. Amor ou confiança. É uma prova de posse. Uma extensão do valor dele. Então a traição não é uma ferida no coração. Não. É uma ofensa à divindade dele. É como se fosse uma blasfêmia contra o próprio ser dele, sabe? Que assustador. Mas e os filhos? Como eles entram nessa equação? Essa é a parte mais difícil de entender. É a mais trágica. Nessa lógica narcisista, os filhos deixam de ser pessoas. Eles viram instrumentos. Instrumentos? Sim. Eles são vistos como o bem mais precioso da mulher, a coisa que ela mais ama no mundo. Então, para punir essa ofensa que ela cometeu contra o ego dele, ele não a destrói diretamente. Ele destrói o que ela tem de mais valioso. Causando uma dor que é maior que a própria morte dela. Infinitamente maior. É a manifestação máxima do que as fontes chamam de narcisismo maligno. E a carta? A carta com apelo a Deus é a jogada final. É a tentativa de transformar a vingança pessoal dele numa missão divina. Onde ele é o justiceiro e ela é a pecadora que merece ser punida. Exato. Essa mentalidade de que o homem tem o direito de punir a mulher por uma ofensa à honra parece algo de outro século. E é. Mas as fontes mostram uma conexão direta com o nosso sistema de justiça no passado. É mesmo? Sim, essa mentalidade é um eco daquela tese jurídica da legítima defesa da honra. Por décadas no Brasil, advogados usaram esse argumento para absolver maridos que matavam as esposas depois de um adultério. A alegação era que eles agiram sobre violenta emoção para limpar o nome. Pois é, na prática era uma licença para matar. Mas isso não é mais aceito, né? Felizmente, não mais nos tribunais. As fontes fazem questão de dizer que o STF, em 2021, baniu completamente o uso dessa tese. Certo. Considerou inconstitucional. O problema, e é isso que Itumbiara mostra, é que o que foi expulso do tribunal formal
continua vivíssimo no tribunal da internet. A lei mudou, mas a mentalidade persiste. Exatamente. A mentalidade de que a honra de um homem vale mais que a vida de uma mulher. É isso que alimenta a defesa do assassino. E aí a gente entra num ponto ainda mais perturbador, que é ver a religião, que deveria ser sobre consolo, sobre vida, sendo usada como arma. Uhum. As fontes mostram que muitos defensores do assassino se dizem cristãos e usam a Bíblia para justificar o ódio. Os 2 versículos mais citados, segundo o material, são: o salário do pecado é a morte, e a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Sim. Como é possível torcer tanto o sentido disso a ponto de justificar um crime tão brutal? Então, as fontes fazem exatamente essa desconstrução. É uma análise teológica bem sóbria. Vamos pegar o primeiro. O salário do pecado é a morte. A análise explica que Paulo, quando escreveu isso, falava de uma consequência espiritual. Espiritual, não literal. Exato. O pecado nesse contexto te afasta de Deus. É uma morte espiritual. Em nenhum momento isso é uma autorização para uma pessoa executar a outra. Se fosse literal, o próprio assassino teria morrido no instante em que o ódio surgiu no coração dele, porque o ódio também é um pecado mortal. Boa. Quer dizer, usam a passagem como licença para matar, mas ela se aplicaria primeiro a ele mesmo. E a outra, da mulher sábia? Aí a distorção é ainda mais grosseira, eu acho. As fontes explicam que o livro de Provérbios usa muitas metáforas. A casa que a mulher tola destrói é uma imagem para desordem, má gestão, sabe? Falta de caráter que leva uma família à ruína social, moral. Isso. A casa em Itumbiara não foi destruída por má gestão, ela foi destruída por balas. A responsabilidade pela destruição real, física, é de quem aperta o gatilho. Transferir a culpa das balas para a traição É o que uma fonte chama de uma inversão de valores tão absurda que chega a ser diabólica. E para contrapor essa teologia da vingança, as fontes trazem um exemplo que é o coração do evangelho, né? É o ponto central. Sim, é o coração do argumento teológico e mostra a atitude cristã autêntica. É a passagem de Jesus e a mulher apanhada em adultério, no Evangelho de João. A cena é de uma tensão enorme. Os fariseus, a elite religiosa, arrastam a mulher e a jogam aos pés de Jesus. E dizem: a lei de Moisés manda apedrear. E você, o que diz? Uma armadilha. Perfeita! Se ele dissesse, não apedrejem, iria contra a lei. Se dissesse apedrejem, trairia a própria mensagem de misericórdia. E a resposta dele é uma das mais famosas da história. Uma resposta que desmonta toda a lógica do linchamento. Ele não responde de cara. Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Aí, quando eles insistem, ele levanta e solta a frase demolidora. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Genial. Ele não nega a lei, mas eleva o padrão moral a um nível que ninguém ali alcança. Vira o espelho para eles. E um por um, eles vão embora. Começando pelos mais velhos. Exatamente. Todos largam as pedras e saem. No final só ficam Jesus e a mulher. E ele não a condena. Ele diz, vá e não peques mais. Ele devolve a ela a dignidade e, principalmente, a vida. O foco dele não é punir, é interromper a violência. É isso. Ele se coloca entre quem quer apedrejar e quem seria apedrejada. A conclusão das fontes é categórica. Usar a Bíblia para apedrejar moralmente a mãe de Itumbiara é uma traição direta ao gesto de Cristo. É defender um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que prefere as pedras ao perdão. Depois de desmontar toda essa lógica, a gente chega numa pergunta inevitável. Tá, e daí? Qual é o perigo real quando as pessoas na internet dizem eu não concordo com o que ele fez, mas... Esse mas... As fontes são muito claras. Esse mas é a porta de entrada para normalizar a violência. Isso não é só uma opinião, é um sinal de alerta. Um alerta gravíssimo. E as fontes detalham esses riscos. O primeiro é a validação do abuso. Quando um homem defende o assassino e culpa a mulher, ele está, na prática, mandando uma mensagem para a própria parceira, para as filhas, para as amigas. Que mensagem? A mensagem é: cuidado. Se você ferir meu ego, se você me desonrar,
eu também me sinto no direito de destruir o que você mais ama. É uma ameaça velada. É uma lógica que congela a gente. A ideia de que sua vida, a vida dos seus filhos, depende da sua perfeição, da manutenção do ego do parceiro. A monstruoso. E isso nos leva ao segundo ponto, que as fontes chamam de um pacto de terror. Pacto de terror? A vida da mulher e dos filhos deixa de ser um direito e vira uma concessão. Fica dependendo da obediência dela, sempre sob o julgamento dele. Qualquer deslize pode justificar a violência. A família vive sob um regime de medo. É exato, onde o afeto é condicional. E por fim, as fontes falam que essa empatia com o assassino diz muito sobre quem sente a simpatia. É um sinal de alerta sobre o caráter da pessoa. Exatamente. É empatia seletiva. A pessoa se compadece do ego ferido do assassino, mas não sente nada pelas crianças mortas a sangue frio. Isso mostra um alinhamento com a misoginia. Revela que para essa pessoa, o poder masculino é mais importante que a vida humana. Isso. Segundo as fontes, defender o assassino de Tumbiara, mesmo com mas, é, no fundo, reservar para si o direito moral de agir igual se um dia se sentir provocado. É uma projeção da própria violência. É uma projeção. Então, para a gente amarrar os pontos dessa análise, fica muito claro que o crime de Tumbiara não foi sobre amor ou desespero, foi sobre posse. Sim, um ato calculado. Vimos também como a responsabilidade foi invertida, do agressor para a vítima, repetindo uma mentalidade que a nossa própria lei já rejeitou. E talvez o mais importante, vimos como a atitude autêntica de Cristo na Bíblia condena totalmente essa lógica de linchamento, expondo quem usa a fé para justificar o ódio. A síntese é essa. E com base nisso tudo, as fontes nos deixam com uma reflexão final, que é quase uma escolha que a sociedade precisa fazer. Uma escolha. De um lado, a gente pode reconhecer que nenhum adultério justifica um infanticídio e que defender o assassino é ser cúmplice dessa lógica. Do outro, a gente pode aceitar viver num mundo onde a vida de mulheres e crianças é refém da estabilidade emocional de homens possessivos. As fontes argumentam que não existe meio termo aí. É uma escolha fundamental sobre o tipo de sociedade que a gente quer. Exatamente. E, para quem fica refletindo sobre isso, a provocação final do material é a seguinte. O cristianismo que foi usado para defender o assassino de Tumbiara não é o cristianismo do cuidado com os vulneráveis, da misericórdia. É o cristianismo do moralismo cruel. Que usa a lei para matar. Isso. E a questão que fica ecoando é: como uma sociedade pode se dizer civilizada e em grande parte cristã, enquanto romantiza o homem que mata os filhos e culpa a mulher que sobrevive? O verdadeiro escândalo, apontam as fontes, não é a suposta traição. O escândalo é a nossa capacidade de naturalizar o assassinato em nome de um Deus que foi transformado em álibi para o ódio.